Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa aqui na TV Opes, o Esporte de Peso. Hoje, especialmente com o Dr. Jean Rafael. É médico, cirurgião, escritor e professor, mestre do curso de medicina da UFAL Arapiraca, onde coordena a disciplina de saúde e espiritualidade. Possui MBA em gestão na saúde pela USP, é pós-graduado em auditoria de sistemas da saúde pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, pós-graduado em ensino na saúde pelo Sírio-Libanês, São Paulo, pós-graduado em psicoterapia transpessoal pelo Instituto Lumen, autor do best-seller A Ciência da Gratidão, o Dr. Jean Rafael é um arapiraquense e hoje uma referência nacional em humanização, liderança e promoção da saúde, levando sua mensagem de forma inspiradora e transformadora por todo o país. Portanto, a partir de agora, nós vamos bater um papo, como bem coloquei, é médico, cirurgião, escritor, professor da UFAL, é referência nacional e para nós é um orgulho muito grande tê-lo aqui no Esporte de Peso. Seja bem-vindo, um grande abraço e um prazer enorme. Muito obrigado, Josinildo, você que nos acompanha nesse momento, né? Para mim é uma honra estar com você, né? Eu que sou arapiraquense, né? Filho da terra, um amante apaixonado, né? Do ASA, o qual integrei e sempre quando me deslocava, né? Escutava você na locução e também sendo essa inspiração, né? Para a gente que estava lá atrás, tentando aí alcançar esses voos, né? Esses objetivos que a gente lá atrás almejava. Muito bem, eu que me sinto honrado em tê-lo como amigo, em tê-lo como um ouvinte, e enfim, por você ter se transformado nessa referência nacional. Quem é o Dr. Jean Rafael por trás do jaleco? Vamos lá, é uma pessoa hoje, né, muito família, uma pessoa que cresceu, né, ali na Rua Boa Vista, 227, ainda lembro do número, estudante, né, na época do Chapeuzinho Vermelho. Isso. O qual eu cito no livro, né, A Ciência da Gratidão, o meu carinho, porque a madrinha Celeste, né, que assim Isso, chamava, Celeste Lúcio. é muito amigo do meu pai, né, do Colégio Bom Conselho, foi minha madrinha. E eu tive a oportunidade de ter aqueles primeiros passos do ensino graças a ela, né. Naquela época a gente não tinha, meu pai não tinha condição, nem minha mãe, e ela conseguiu essa bolsa, né, para mim. E eu digo sempre que começar a agradecer, eu comecei no livro já por aí. Agradecer aquelas pessoas que me permitiram chegar. Se eu estou aqui hoje, porque muita gente, né, abriu as portas lá atrás. Mesmo ainda criancinha de colo, sem saber. E ela, né, me permitiu isso. E sem saber o que a vida iria lhe trazer. Isso. Né? Mas, assim, é o mais importante, é um dos mais sublimes. Acho que a gente tem reconhecimento e a madrinha Celeste, a professora Celeste Lúcio, como você bem colocou, é uma figura muito importante e é por isso que surgiu a ideia, né, do esporte de peso, porque a gente vai de forma assim natural, trazendo as histórias, né, a história de um arapiraquense que, como você já iniciou aí, começou lá na escola Chapeuzinho Vermelho, eu me recordo muito bem dessa escola, e que hoje tornou-se essa referência que para nós é um orgulho muito grande, é um prazer enorme. Né? E quando é que você começou a perceber que não era só a profissão de médico, era uma missão? E aí, eu retrato também que nesse percurso, então, 8 anos, eu lembro que a minha mãe, ela deixou cair uma garrafa de água, né? Isso ela me conta, e aí cortou o pé. E aí eu disse, ó, é assim, eu criancinha ainda,
fiz o que deveria fazer o médico de trauma. Sim. Aí ela disse que ela começou a chorar, e eu peguei um pano limpo, comprimi, né, o sangramento. E ela ficou olhando assim, né, a tranquilidade. Como é que uma criança com 8 anos, né, estava confortando a mãe, isso ela me contando. Depois também eu fui ao consultório de um grande médico, né, que recebeu até homenagem esse ano, que era o Dr. Milton Enio, né? E ela disse que quando eu entrei, eu fiquei olhando assim para os quadros e dizia, vou ter um desse, um desse, um desse. Então, assim, a missão, ela aflora, né? Ela vem em momentos assim, isso ela me contando. E, sem sombra de dúvida, quando eu disse, olha, eu até fui fazer, depois que cresci mais, o curso de Direito, né? E ela disse, meu filho, repense, estude mais um pouquinho, porque desde cedo, né? Você tem uma conexão aí com a medicina. E aí a segunda pessoa, né? Que eu sou muito grato nessa história, e me despedi, né? No dia, agora recente, e que foram muitas homenagens que eu não podia deixar de passar, foi o professor Moacir Teófilo. Que também foi outra pessoa que me abraçou, né, e que, por meu pai também, né, fazer parte da família do Colégio Bom Conselho, eu estudei lá. E foi onde eu conheci o esporte. Né? Ali eu conheci o esporte, e aí com o professor Carlos Eduardo, né, que todo mundo... Carlos Eduardo Cavalcante. Saudoso Carlos Eduardo, né? Quando eu cheguei, eu fui para o primeiro treino, e a partir dali eu tive aquela conexão com o esporte. Fantástico. Até que no segundo ano científico, né, tinha uma premiação, que era uma premiação para os alunos da escola, aquele que mais se destacava. Eu ganhei a medalha de atleta gigante, né? E tive a oportunidade de levar a tocha naquele ano. Então, assim, para mim foi surreal. Você citou aí, né, 3 pessoas importantes. Dr. Milton Enio, que é uma grande referência, uma grande figura. Eu me recordo muito que o meu filho mais novo teve um problema, e aí eu liguei para ele e me apresentei como filho da dona Nitinha, né? E aí ele prontamente disse, estou lembrado da dona Nitinha e tudo mais. E aí eu, na condição de pai, na emoção do momento, muito preocupado com aquela situação, contei a história a ele. Ele disse, não, tenha calma, não venha para Maceió assim. Vá na farmácia e de lá você me passa para o balconista, que eu vou orientar. E o que parecia ser uma coisa assim para mim grande, pela falta de experiência, pelo sentimento de pai, de emoção daquele momento, eu fui na farmácia central, ali bem no centro da cidade, era uma farmácia pequena. Passei para o balconista e ele orientou, né, disse como era que tinha que ser feito. O medicamento, um custo muito pequeno, muito barato, né, eu levei, tratei o Júnior. 1 hora depois, aí liguei para ele, eu disse, doutor Milton, o menino está bonzinho, está recuperado, nem parece que era aquele Júnior de 1 hora atrás. Então, assim, um homem de um sentimento assim de solidariedade, né, com a capacidade profissional, médica que teve, mas, sem sombra de dúvidas, um grande profissional e um grande amigo de toda a sociedade arapiraquense. Essa citação importante. A outra do Dr. José Moacir Teófilo, que também é um educador, um homem que contribuiu com o crescimento pessoal de muitas pessoas aqui do município, que partiu recentemente, fica aqui também o nosso registro. E Carlos Eduardo Cavalcante, figura fantástica, foi meu companheiro Léo, um dos melhores, é isso que eu falo. A gente precisa criar momentos como esse que nós estamos aqui, para justamente fazer o histórico, né, cultural do nosso município. Né? A gente provavelmente não tenha nada a respeito do Carlos Eduardo, mas assim, um radialista que, como plantonista, não teve outro igual até o presente momento. Né? A gente falar assim no meio da comunicação, um gogó extraordinário. Né? Extraordinário. E trabalhou muito bem naquela época em que
a comunicação não tinha a facilidade de hoje, de buscar a notícia. Quantas e quantas vezes eu me deparava com Carlinhos no corredor da Rádio Novo Nordeste, ele com 3 rádios assim, né? Um aqui, outro mais em cima, e tirava, botava outro, não sei o quê, para buscar o resultado de momento de Flamengo e Vasco, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Vitória. Quando o cara da rádio Sociedade da Bahia informava lá, Bahia 1, Vitória 1, ele largava, abria o microfone, né? E já colocava. Em Salvador, Campeonato Baiano, e assim, uma capacidade de... Foi, de fato, uma grande referência da radiofonia. Foi uma lembrança justíssima, né, da sua parte, o Carlos Eduardo Cavalcante, o Carlinhos. Né? Que lembranças, você falou de lembranças aí importantes da questão do Chapeuzinho Vermelho, depois do Colégio Bom Conselho, tudo mais. Aí vamos falar da juventude. O que é que mais te ajudou a formar o médico humano que você se transformou? E aí, José, alguns momentos são importantes, né, para que a gente possa traçar essa história. Né? É aquele cara que cresceu no esporte e aprendeu vendo o passado no esporte como algo que é transformador e surreal. Eu aprendi que ali tinha coletividade, a gente tinha amizade, a gente fazia também essa versão, desenvolver a nossa expertise, vamos dizer, cognitiva. Aquilo me ajudava muito no meu ganho, vamos dizer assim, das minhas notas. Eu achava fantástico quando eu acordava de manhã para treinar e eu voltava. E eu me sentia muito bem para assistir a aula. Eu acho que aquilo ali é algo que me impulsionou muito, né, para poder seguir esse caminho na medicina. Quando eu fui para a capital, né, entrei no curso de Direito, depois larguei, fui fazer Medicina. E essa conexão da medicina, junto com o esporte, me acompanhou também na faculdade. Né? Eu acho que, durante os jogos que a gente tinha lá, eu deixei esse delay que o meu sonho também era jogar no ASA. Né? Todo jovem naquela época queria jogar no ASA. Mas aí eu fui estudar. E aí, quando eu fui para fazer a faculdade, eu fiquei um tempo meio que afastado do futebol. Mas depois eu voltei. Aí ingressei, fiz parte da seleção da UFAL, né, já perto de sair da faculdade, mas eu já estava no internato e acabei abandonando. Né? Mas veja que o esporte sempre esteve ali comigo. Então, né? a tua conexão com o esporte acabou formando o cidadão que você formou a parte da cidadania. Né? Eu acho que de tentar ver a vida por outro prisma, né? Porque a gente tinha um calendário, vamos dizer assim. Eu conseguia entrar os jogos internos, aí quando eu pensava fazer outra coisa, tinha os jogos da primavera, quando eu pensava fazer outra coisa, tinha os jogos estaduais. Então o esporte sempre fez parte, né? A gente sempre estava treinando, sempre estava nessa questão da socialização e desse companheirismo. Então acho que a vida toda me chamou muita atenção isso. Na faculdade eu senti um pouco, era um pouco diferente, né? Porque você está no dia a dia ali, né? Você está estudando, você tem que tirar nota, né? Mas aí quando eu volto para cá, aí foi quando eu tive a oportunidade de voltar para o ASA. Como médico. Como médico. Aquele cara que tinha um sonho de ser jogador, né? Volta depois, né? Quando o doutor Celso assume a presidência, eu volto como médico. Né? Mas fazia parte ali com os jogadores, estava no dia a dia. Vivia todo o ambiente, né? Vivia todo o ambiente ali, né? Passei a fazer parte de tudo aquilo ali. E tudo que eu aprendi de forma técnica, né? Eu cheguei num ponto que aí a gente entra numa seara que o que mais me fez hoje talvez voltar a entender um pouco mais da humanização, a entender um pouco mais sobre de como interpretar isso foi quando eu virei paciente. E aí eu retrato no livro que foi a minha visão de paciente, né? De estar do outro lado, que me fez e me faz a cada dia mais enxergar e ver, né, a medicina de uma forma um pouco diferente. Quando você fala de espiritualidade na medicina, sim, você está falando de religião, de fé, sim, ou de alguma coisa mais ampla? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente transcende, né, o processo da religiosidade. Né? A espiritualidade como um sentido existencial. É aquilo que muito se fala hoje do propósito. Né? É você entender,
né? Além o porquê você está ali, o que você desempenha naquele papel, né? O que é que te move, o que te faz sair de casa todos os dias. Então, eu digo sempre que, por exemplo, o que é que um médico faz, um profissional da saúde faz? Né? Ele cuida de pessoas. Então, como eu estou fazendo isso é o que me aproxima desse campo espiritual, desse sentido existencial. Então, eu digo às vezes que eu tive um período na minha vida que eu fui médico, mas eu não desenvolvia esse campo. Porque às vezes você vai ficar fazendo isso de forma automática, né? Então, me ver como paciente me faz, às vezes, perceber como que eu estou cuidando do outro, como é que eu gostaria de ser cuidado. Então, isso é um campo que transcende, né? Você mergulha e expande a sua consciência para abraçar o outro. Qualquer que seja a função, a profissão, o ideal é exatamente isso que você colocou. É você se colocar no lugar do próximo. Isso amplia e faz com que você, né, a gente chama hoje de coping ou resiliência, você fique mais forte frente às problemáticas da vida que vão sempre existir. Então, por pior que sejam as dificuldades, por pior que sejam as situações que a gente passa, quando você se movimenta na vida com esse campo, com esse sentido existencial, né, com essa fé, como aí a gente traz do campo religioso, essa fé que é justamente essa força em movimento, aquilo que processa, que faz com que você, né, mesmo diante de tudo isso, você encontre motivos, né, para poder seguir adiante. Então, eu lembro lá atrás, né, quando eu passei por esses processos aí, durante a depressão, o pânico, eu lembro que eu saí um dia, olhei para o sol assim, em Maceió, onde eu estava me recuperando, e eu disse, poxa, vai ser um passo de cada vez. Né? Eu quero seguir, eu quero continuar. Vai ser um passo de cada vez. E desde lá, são 16 anos, eu digo, a cada respiração, a cada passo, né, eu tenho uma oportunidade de reescrever a minha história, de fazer algo, né, que me permita cada dia mais sorrir, ser feliz e seguir adiante. Nós vamos entrar nesse mérito aí ainda mais profundo com relação à tua passagem pelo ASO, o que é que isso te ensinou. Nós vamos falar sobre essa situação depressiva. Né? Hoje você coordena um curso na UFAL, não é isso? Não, são disciplinas, né? São disciplinas. Hoje eu estou na base da técnica cirúrgica, né? Tenho também a disciplina de saúde, ciência e espiritualidade, né? Mas é dentro do curso, né? Da graduação de medicina. E como é ensinar isso para os futuros médicos? Cara, eu acho que para mim é surreal, porque eu não tive esse aprendizado. Eu digo, quando você tem essa oportunidade, eu falo muito para os meus filhos, tá? Hoje eu atendo muitos adolescentes, eu digo sempre para os pais, falo para os filhos, né? Quando você tem uma oportunidade de perceber caminhos, não que você vai fazer do mesmo jeito ou da mesma forma, mas se você tem pessoas, né, que podem te ajudar, que podem esclarecer para você, você tem uma baita de uma oportunidade de perceber, opa, né, os caminhos podem ser diferentes. Então, ministrar essa visão para os meus alunos, eu fico muito feliz, porque é algo que faz com que possa trazer autocuidado, né, para nós mesmos, e que a gente possa perceber a vida de uma forma diferente naquilo que a gente está fazendo. Então, eles às vezes dizem, você é um apaixonado, eu sou. A gente se transforma num apaixonado porque a gente vê sentido, né? A gente traz uma força que a gente não consegue explicar. Eu mesmo não consigo explicar. Como é que a ciência reage à espiritualidade no tratamento dos pacientes? Tem alguma coisa que você possa evidenciar? É equilíbrio, né? Hoje, por exemplo, quando eu falo de gratidão, e agora estou escrevendo o segundo livro, quando eu escrevi o primeiro eram 1.500 artigos, né, que falavam sobre estudos científicos sobre gratidão. Nós temos estudos científicos hoje, por exemplo, sobre perdão. As sociedades brasileiras, né, hoje elas estão cada vez mais abraçando, né, esse campo da espiritualidade. É um dos campos onde mais se pesquisa. Né? Então, por exemplo, recentemente eu fiz agora um apanhado. Já são mais de quase 4.000 pesquisas, só numa plataforma que é o PubMed, né, de artigos científicos. Então, por exemplo, uma pesquisa que me chamou muito a atenção, né, foi os correlatos neurais da gratidão. Colocava o indivíduo dentro daqueles aparelhinhos que você conhece. E o indivíduo, durante a gratidão, quais eram as áreas dos cérebros que eram acessadas? Então, lá tem áreas que freia a cascata do estresse, que melhora a tomada de decisão, né, quando o indivíduo está agradecendo. Então, a ciência ela vem, óbvio, apontando, né, trazendo indícios que, além do nosso corpo físico, biológico, né, a gente também hoje vai ter que mergulhar nesse universo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, pensamentos. E a espiritualidade, ela influencia no processo de cura?
tem pessoas que começam a desenvolver, né, esse campo que a gente chama de coping ou resiliência, vamos assim dizer. A resiliência seria justamente essa forma. Então, às vezes, eu tenho 2 pacientes que têm a mesma doença, o mesmo quadro, e eles agem de formas assim totalmente diferentes. Um, quando tem esse sentido, quando ele busca, ele mergulha nesse processo interno de resiliência, parece que ele enfrenta melhor, né, essas problemáticas. Aí, algumas pesquisas já apontam que a pessoa, né, ela, diante disso, ela apresenta menos depressão, ela tem menos, vamos assim dizer, menos processos dolorosos, quando ela está linkada com esse campo da espiritualidade. O médico Jean Rafael, o que é que você nota entre o médico que cuida do paciente, que trata a doença, Sim. e o que cuida de uma pessoa? Vou falar de mim em 2 vertentes, quando eu saí da faculdade e hoje. Né? Então, hoje, por exemplo, lá atrás, como cirurgião, imagine quando eu ia lá fazer uma colestectomia. Isso é uma cirurgia para retirar a vesícula, pedras na vesícula. Né? Foi até a tese do meu conclusão de curso da residência médica, que era fazer um apanhado, o que é que originava os cálculos da vesícula, as pedras da vesícula. E aí, na nossa região, onde se atribui muito a questão do colesterol. Né? Fala-se muito dos cálculos de colesterol. O colesterol ainda está muito linkado, né, para algumas pessoas, a questão da alimentação. Então, eu tiro a vesícula, eu tiro aquele órgão. Mas se a pessoa vai para casa e ela continua com os mesmos hábitos, né, comendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, provavelmente aquilo vai aparecer em outro lugar, de outra forma. Então, hoje, quando a gente amplia esse horizonte, esse olhar, a gente não visa só o corpo físico, a gente visa também como que a pessoa, né, está linkada na vida. Quais são os seus hábitos, como é que é essa correlação dela com ela mesma, como é que ela lida com os fatores estressores, qual é a percepção dela dos problemas da vida. Então, quando essas pessoas que desenvolvem a espiritualidade, elas têm essa força maior de entender melhor as dificuldades da vida. Então, hoje eu percebo, né, que eu preciso mais além. Então, não só o biológico, eu preciso também ver hábitos, eu preciso ver essa conexão com ela no dia a dia. Nós vamos entrar agora, doutor Jean, numa esfera que você vai poder se aprofundar um pouco mais, né, nas causas pessoais. Né? E aí a gente vai falar da ciência da gratidão, que se tornou um best-seller. Best-seller, né? De onde nasceu a ideia desse livro? Justamente disso. Se eu, há 16 anos, né, estava numa situação que, naquele momento, fazendo tudo que eu podia, né, naquele momento dentro da medicina, eu não estava encontrando respostas, eu não conseguia me recuperar, e foi ampliando esse horizonte, ampliando esse olhar, onde eu cito o psiquiatra, né, que tem essa vertente transpessoal, que me ajudou, o doutor Gerardo Campana. E dali eu, como um paciente, depois eu me transformei em um professor, fazendo cursos e estudando um pouco mais desse universo do ser humano. E eu queria perceber dentro dessa conexão que, por exemplo, se eu cuido de pessoas, eu estar falando aqui agora é uma probabilidade de eu poder cuidar de alguém que esteja me assistindo. Sim, é ampliar o meu propósito. Né? Quando eu falo algo, então a escrita, deixar registrado no livro, né, que trazia um pouco dessa história, que trazia um pouco das dificuldades que eu tive, que trazia soluções, situações que a ciência vinha colocando ali, eu poderia deixar algo, né, como a gente chama de legado, mas algo que pudesse ajudar pessoas. Assim. E para mim foi muito legal, eu não esperava, né, toda a repercussão, mas tiveram várias pessoas que me ligaram, mandaram mensagens agradecendo, né, tudo aquilo que elas puderam, dentro daquela leitura, dizer, poxa, Ajudou. Foram muitas pessoas em dificuldades, as mais diversas possíveis. E disseram, cara, essa historinha aí, esse teu livro pôde... E eu vi que valeu a pena, que foi... E ele nasceu a partir de um estado depressivo. Depressivo, quando eu tive... Você pode se aprofundar? Posso, quando eu tive depressão, quando eu tive associado pânico. Então, imagine para um cara de 32 anos, diretor de um hospital, diretor de um clube de futebol, né, no ápice da produtividade, que, óbvio, dentro da formação eu mal valorizava isso, eu não entendia isso, porque a nossa formação era muito biológica. Então, de repente, você, né, é encontrado dentro de diagnósticos.
que aí eu mesmo dizia, poxa, então eu não aceitava aquilo. Então eu comecei a perceber 3 coisas importantes. Uma delas era aceitação, né? Então, às vezes, eu não aceitava aquele diagnóstico. Isso dificultou muito o processo. Segundo, a dificuldade de aceitar ajuda. Se eu não aceito, eu vou aceitar ajuda? Não, então atrapalhou muito também. Né? E o terceiro ponto, né? Que era, se eu não aceito o que eu tenho, se eu não aceito ajuda, eu não vou poder transformar. Né? Então eu ficava estagnado, fazendo as mesmas coisas. E aí eu buscava escapes para resolver isso. É comum nós buscarmos escapes. Um dos escapes que eu buscava na época, né, às vezes a gente chamava de happy hour, mas eu bebia um pouco a mais do que o meu próprio corpo, de um cara que via jogando bola. Então, aquilo para mim me fazia mal, não estava fazendo tão bem. E esse conjunto todo, né, aí você passa a comer mais, outros vão comprar, outros vão fazer outras coisas. Esse conjunto todo gera uma bomba relógio. E foi o que aconteceu. Sem obedecer regras. E, de repente você fica, né, com sintomas que são sintomas limitantes. E eu passei naquele período a ter sintomas limitantes, né, que causava taquicardia, causava a pressão, sudorese, aumentar. E aí, quando você vai fazer os exames estão tudo ok. Né, então, aí vai para a síndrome do pânico, e aí você acaba perdendo a vida de relação. Tudo isso, no conjunto geral, estava o estresse lá na base. O estresse estava na base de tudo. Muitas demandas, muitas... Esse estresse guardado foi cúmulo de um acumulativo, digamos Sim. assim, se você não sabe, funções? Hoje eu já não penso tanto dessa forma. Eu acho que tem pessoas que produzem muita coisa e se estressam menos do que uma pessoa que não tenha muitas tarefas. Porque quando a gente fala de estresse, é uma resposta adaptativa do corpo e que uma pessoa que ela seja treinada, ela acaba lidando melhor, tá, com esses fatores estressores do dia a dia. Então, tem pessoas que têm uma demanda muito alta de funções, de cargas, mas elas sabem lidar melhor. Por exemplo, como a gente falou, a espiritualidade é algo que ajuda demais, porque ela tem essa conexão, esse propósito. E outras pessoas que possam não ter tanta demanda, mas elas não sabem lidar com isso. Então, vamos imaginar uma pessoa que, ela, no nível mental dela, ela percebe como se tivesse um pitbull atrás dela. Ela vai conseguir refletir e vai dizer, não, isso aqui é só uma imaginação. É um gatinho, vai para lá e ela vai dormir tranquilo. Então, que outra pessoa que dorme e esse pitbull está na cabeça dela hoje, amanhã, e ela não sabe dar conta, não sabe lidar com isso, né? E isso tem um efeito, né? Porque começa, nesses correlatos sobre o cérebro, começa a trazer, né, mudando a química dos hormônios dela. Então, o estresse tem muito disso, né? Hoje eu digo muito que a gente precisa fazer a academia do estresse. E como fazer a academia do estresse? Hoje, a gente tem, por exemplo, inúmeras possibilidades de mexer com isso. Uma delas que a gente precisa ainda. A gente vive num país ainda hoje que, poxa, é o país do futebol, mas a gente tem muita gente acima do peso e um dos países mais sedentários do mundo. Então, a gente está mudando o nosso prisma. Cada vez mais a gente está deixando o futebol de lado, está deixando o voleibol, está deixando o esporte e está indo mais, né, para uma vida que a gente não está se movimentando tanto. Mas o crescimento das oportunidades, a academia tem surgido assim com um número até a gente, para onde a gente se vira ver uma academia, né? Eu estou achando muito bom. Isso tem sido importante? Tem, eu acho que é uma virada. Eu acho que a gente precisa. Se a gente é um país que a gente se movimenta pouco, a gente tem que ter essa virada. A gente tem agora aí a corrida de rua chegando, né? Muita força, muita gente praticando. Cara, óbvio, tem que ter os seus cuidados, como qualquer esporte. Exatamente. Tem que ter o seu cuidado. Eu estava pensando nisso esses dias, porque assim, a gente sabe, evidentemente, da importância, né, que isso traz do ponto de vista de prática esportiva. Mas, assim, esses dias aí a gente tomou conhecimento através das redes sociais, tudo mais, do falecimento de um rapaz que não foi em corrida de rua, mas foi na prática do futebol. Né? Que recado você deixaria para que as pessoas pudessem tomar os cuidados necessários? Qualquer esporte, você tem que passar por avaliação,
né? Precisa ver se o coração está em dia, se está tudo ok, né? Fazer seus exames. Então, a avaliação é sempre prudente, tá? Isso aí é sempre recomenda. Outra coisa, existe aquela pessoa que faz o esporte, né, rotineiramente, aquele que vai fazer uma vez na semana. Isso. Eles têm que ter muito cuidado. Nem tem avaliação, vai fazer uma vez e sob circunstâncias, né, que demanda muita intensidade. Então é outra coisa assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa é a questão da competição. Né? Então o esporte, né, as pesquisas apontam uma coisa muito interessante. Faça aquilo que você mais gosta. Aquilo que você fica, mas eu não gosto disso. Eu converso muito com meus pacientes. O que é que você gosta? Eu gosto de dançar. É um dos melhores que tem. Para pessoas inibidas, né? Para pessoas que têm dificuldade de autoestima, vá dançar, meu amigo, dance. Vou fazer uma dança que tem lá, faça. Porque se você gosta, é aquilo que vai te fazer bem. Você vai socializar, você vai rir. Né? Outro já gosta do futebol, faça. Tenha cuidado, com impacto, né? Aí tem que ter controle do peso, tem que ter um bocado de coisa. Tomar as precauções necessárias, né? E não se exigir tanto, né? Por exemplo, da corrida de rua, uma coisa que a gente fala muito, que é a questão agora do RP, o recorde. Então, né, você passa a semana toda trabalhando, aí mal treina e quer correr no domingo. E às vezes correr assim em diversos momentos, né? O cara se inscreve na corrida tal, na corrida tal, na corrida tal, mas ele está... É um esporte que exige como os outros. Então você tem que ter condicionamento, você tem que ter um trabalho, né, de preparação. E uma alimentação. Isso, também. Alimentação, sono, hidratação, e que seja uma coisa que traga felicidade. Né? Eu digo que você precisa ir no domingo, que você vá, né, curtir o processo. E aí o esporte traz isso para uma coisa boa. Entendeu? O problema a gente sabe hoje, né, que quando a gente faz algo de rendimento, existe uma preparação muito mais acima. Né? Então, o esportista de rendimento, né, um atleta de futebol, um atleta, né, seja ele qual for, é diferente a preparação. É verdade. É totalmente diferente. Fala-se muito, doutor Jean, em humanização na saúde. Sim. De fato, o que é isso? Vamos lá. 2003, né, se cria uma política. Quando se cria uma política, eu quero sanar algo que não está acontecendo tão bem. Então, em 2003, lá atrás, se criou uma política, né, de humanização. Há poucos meses atrás, é sancionado agora e incorporado, né, essa política dentro da lei, né, orgânica do SUS. Então, hoje, não é mais só uma política. Né, hoje tem um marco legal aí que coloca essa humanização. Que é justamente, né, você, dentro do campo da saúde, começar a perceber essa trilha. A gente fala muito hoje de experiência do paciente, que é essa trilha, eu poder mapear, ver onde eu posso melhorar cada vez mais essa experiência. Essa humanização ela começa, às vezes, quando, né, antes de você chegar num estabelecimento de saúde. Então, às vezes, como é que eu posso, né, fazer algo legal para que esse paciente chegue aqui para mim, né, de uma forma com maior acessibilidade. Então, quando ele chega aqui, né, como é que eu posso recebê-lo? Então, eu posso exercer a humanização não é só na sala de acolhimento, na sala de triagem, não. É durante todo esse percurso. Né? Eu vou estabelecendo, dentro de um processo de gestão, possibilidades daquele paciente, em todo o processo, ele receber essa inserção da humanização. Eu falo muito que, às vezes, você falar o nome da pessoa, né? Às vezes muitas vezes, pelo automático, a gente acaba, né, fugindo um pouco disso. Como é gostoso, né? Você na função do paciente, você ser chamado pelo nome. É importante. Né? Como é gostoso, às vezes, você poder dar um incentivo a uma pessoa que está com medo naquele momento. Né? Eu digo que é diferente de um cliente que vai a um restaurante, que vai à praia, né? Ele vai lá, coloca, né, a barraquinha, ele pede o cardápio, ele vai escolher. Mas se chegar no hospital, eu digo, você coloca-se no lugar de alguém que vai ao hospital, que vai passar por um procedimento, que está num momento de vulnerabilidade. Então, ele quer acolhimento, né? Então, uma das premissas básicas é essa. Aí você chega ali, um monte de gente estranho, né, que você nunca viu na sua vida. Então, a humanização perpassa muito por isso. E nós vamos avançando cada vez mais. A gente sabe que, hoje em dia, existe uma facilidade maior para se tornar médico. Talvez, na sua época, não tenha sido assim tão fácil, porque precisava se deslocar daqui, né, tudo mais. Às vezes a família não... sem condição de segurar a barra, tudo mais. E a gente sabe que tem surgido mais profissionais
médicos. Você acha que os médicos do momento atual, eles estão melhorando essa relação de relação com o paciente? Eu acredito que é uma evolução, né? A gente, realmente, na minha época, eu tive que ir para Maceió, tive que trabalhar, estudar. Era um momento assim bem, vamos dizer, longe de casa. Tudo isso pesou na conta, né? De estar lá, né? A gente tinha que, na verdade, se virar. Hoje, né, a gente sabe que com a acessibilidade, né, houve muitas aberturas também de cursos de medicina. E houve também mudanças, né, da forma que a gente vê, né, hoje o tratamento de saúde. Né? Hoje a gente tem um aparato tecnológico muito grande. Hoje a gente tem robôs, a gente tem nanotecnologia, impressoras. A gente vai avançar bastante nesse campo. Temos avançado bastante. Temos, como a gente falou, nessas políticas, agora incorporação de leis. E temos também, não é, uma mudança, né, de entendimento. Quando a gente fala hoje, por exemplo, dessa inserção gradual da espiritualidade na formação. Então, eu acredito sim que é uma grande probabilidade, né, da gente ir avançando mais nisso. Quando a gente fala do ponto de vista individual, né, vai muito do que a pessoa vai, né, abraçando, vai entendendo durante o seu processo de formação, dos seus sonhos, das suas conquistas, dos seus momentos. Tem muito também isso eu vejo de algumas pessoas que abraçam, né, essa medicina como um propósito. Eu acho que esse é o caminho. Se você conseguir entender isso, uma medicina com um propósito, digo sempre para os meus alunos, olha, se você desenvolve hoje uma coisa chamada soft skills, que são essas habilidades, essas qualidades de ter o corpo técnico e o corpo de ser humano, né? Você cada vez mais vai ser um profissional e brilhante. Então, vai mexer com tecnologia e mexer com o ser humano. E como trabalha o professor Jean Rafael com relação a esse tema com os seus alunos? Como é que você trabalha isso? Ao longo, né, quando passo por mim, seja no processo da cirurgia, seja nas outras disciplinas eletivas, né, eu digo que eu tenho a grata satisfação de dizer que sou professor desde os 19 anos. Porque quando eu fui para Maceió, né, eu tive que dar aula para me manter lá em Maceió. Então, desde 19 anos que eu sou professor. Né, e ser professor do curso de medicina, eu digo que tem uma responsabilidade muito grande, que é traduzir um pouco dessa parte técnica, dessa expertise, né, de cirurgião, e, ao mesmo tempo, trazer essas habilidades. Habilidades que eu digo hoje, gerenciais, e habilidades também dessas competências de ser humano, né? De ser humano, de que isso faz a diferença, de que isso pode, né, transformar não só a vida deles, mas principalmente a vida daquelas pessoas que vão buscar ele. E eu tenho um propósito maior com eles. Eu digo, olha, eu vou ser aquele cara que um dia vou precisar de vocês. Não é? Eu tenho uma filha que ela disse que vai... o mais velho é direito, ela que quer medicina. E eu digo, estou aguardando você chegar lá na faculdade. Né? Porque são esses propósitos da vida. Né? E eu digo, olha, eu tenho uma responsabilidade, porque vocês depois aqui vão cuidar de mim. Né? Então, trato-os com muito carinho e eu acho que isso é muito importante. Apesar da sua juventude, né, porque ainda é muito jovem, mas viveu muitas coisas, né? Exemplo do que você colocou. Quando você se depara com um companheiro, com um amigo médico, que o cara está esgotado, cansado, que conselho você deixa para ele? Às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar, e isso lá atrás não era tão muito comum, mas hoje, graças a Deus, muitos até me procuram, né? Conversam comigo e já conversaram. Médicos brilhantes, profissionais fantásticos. O cara está sem energia. Mas que passaram por esses reveses que eu já passei. E aí eles encontraram, né, uma pessoa que pudesse dar essa palavra, que pudesse conversar. E hoje vê-los, muitos reinseridos, muitos que conseguiram, né, entender a proposta. Entre o equilíbrio, né, entre o equilíbrio do profissional e do ser humano. Porque a gente precisa trazer esse equilíbrio. Eu digo, o médico também é ser humano. Né? O líder, uma pessoa que faça qualquer atividade, ela também é ser humano. E hoje se fala muito de liderança, né? Liderança transformacional, que tem a ver também com esse campo espiritual. Que a primeira coisa é você reconhecer humildemente que você é ser humano, que você precisa se cuidar. E quanto mais você se cuida, e eu passo muito isso, né? Eu digo que é a mudança que nós vamos ter hoje também nesse período de formação, é essa necessidade da gente se cuidar.
Porque quando você se cuida, aquilo que você vai fazer, eu trago a mesma coisa do esporte. A gente não precisa dormir, se cuidar para poder jogar bem no domingo, não era assim? Então, eu fui buscar lá atrás. Eu digo, poxa, então para me fazer uma cirurgia na segunda, eu tenho que, né, Tá descansado. eu tenho que descansar. Então, eu passo muito isso para a turma. Para você atender bem, eu preciso, né, às vezes, ali fazer aquela atividade que eu faço. Às vezes, eu preciso conversar com a minha família, porque eu sou ser humano. Então, eu digo, quanto mais ser humano você é, e foi uma coisa que eu passei a entender. Você passa a ter uma força maior nesse sentido. O senhor acredita que a medicina do futuro ela será mais técnica ou mais humanizada? Eu acredito que nós vamos chegar numa linha de equilíbrio, tá? Porque técnico hoje a gente tá, ó, técnico nós avançamos muito. Nós avançamos bastante. São coisas assim, cada dia que eu abro o computador, eu vejo coisas que vão surgindo. Nós tivemos agora um primeiro transplante de pele produzido por impressora 3D. A gente teve medicações que surgiram agora, né, de uma pesquisadora brasileira, né, falando sobre uma possibilidade daqueles pacientes tetraplégicos voltarem aos movimentos. A gente tem hoje cirurgias robóticas, como a gente falou. A gente já tem hoje intervenções que antigamente tudo você tinha que abrir o peito, não lembra? Hoje você consegue ir por dentro dos vasos, e aí você coloca stents, né, molinhas ali dentro do coração. Então a gente avançou bastante, tecnologicamente falando. Quando a gente fala dos transtornos mentais, a gente hoje tem um número muito grande de pessoas com depressão, com pânico, com tentativas de suicídio. A gente ainda vamos precisar, né, avançar nesse campo para acolher cada vez mais essas pessoas. O que o senhor diria para quem perdeu a fé, para quem perdeu fé em Deus, nas pessoas? O que fazer? Que mensagem você deixaria? É buscar dentro de si as respostas. Quando você mergulha dentro do seu interior, você vai encontrar muitas respostas que talvez você até se surpreenda. Digo isso porque foi o que aconteceu comigo. Teve um momento que eu perdi tudo isso. E quando eu mergulhei dentro de mim, vieram respostas fantásticas. Vieram cenas que me marcaram. Cenas ainda criança, eu lembro quando nós descíamos para a ladeirinha no colégio Chapeuzinho Vermelho, onde a gente sentava e fazia uma oração quanto criança. Me vieram cenas quando a gente hasteava a bandeira no Colégio Bom Conselho ali, e que olhava aquele céu e que me trouxe muitas respostas. Vieram cenas, né, de momentos em que eu pude ter abraços, que eu pude ter palavras de reconforto e que me fizeram me aproximar de uma força maior, que eu chamo de Deus. E a partir de então, muita coisa brotou e muita coisa surgiu desse encontro. E então a gente busca muitas as respostas fora da gente. E às vezes a gente perde essa conexão de olhar para dentro, às vezes de conversar consigo mesmo, às vezes de fazer uma oração, às vezes só de contemplar uma lua linda que nem estava agora essa semana. Então, gestos simples. Acho que na simplicidade a gente pode encontrar muitas respostas. E as dores que antes eram superlativas, elas passam a ser menores. Situações que nos amarguravam, elas passam, né, a ter diminuto o seu fardo. E a gente paulatinamente vai encontrando novas formas, novas estradas para seguir adiante. Então, acho que é isso aí o caminho. Eu tenho uma pergunta que você vai poder dividir em duas respostas. Qual é a maior lição de vida que a medicina e a vida te ensinou? Viva 1 segundo, 1 minuto de cada vez. Aprecie quem está do seu lado. Diga se você o ama, que você o ama. Olhe com carinho para aquelas pessoas que convivem com você e que às vezes você passa e não percebe que ela está sofrendo ou que ela está necessitando apenas do teu apoio. Por quê? Eu lembro de um paciente que chegou uma vez vítima de um acidente e a única coisa que ele me pediu foi que dissesse à esposa dele que ele a amava. Que ele saiu para o trabalho.
e não sabia se ia voltar, e não voltou. Eu chorei. Mas hoje eu entendo, né, que nós temos a maior certeza da vida. E às vezes tantas oportunidades e você não abre o coração, né, para... E a única certeza que eu tenho hoje é que eu tenho esse momento aqui e agora. E às vezes a gente passa tanto tempo, né, desperdiçando esse bem precioso que a gente tem. Então foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida com a medicina. Então hoje é muito importante você abraçar, você às vezes a gente passou a vida inteira. A gente gostaria de pedir perdão a alguém. A gente queria pedir desculpa apenas. E às vezes tem algo que bloqueia a gente e que a gente vai perder muito tempo com isso, vai até adoecer. Às vezes. Depois, quando o tempo passa, você cai naquela... Podia ter feito isso. Era coisa simples, vou dizer assim, ou não vou dizer nem tão simples, mas eram coisas que poderiam ter sido ajustadas lá atrás. Então, a medicina me ensinou muito isso. De fato, é isso mesmo. Se pudesse deixar uma mensagem para o esporte de peso, para o público do esporte Sim. de peso que vive os desafios da superação e do recomeço, qual seria? Quando a gente fala, e aí vamos falar, vocês que acompanham, né, um canal de esporte, se estudou muito tempo na Europa para ver o que é que fazia diferença na vida dos adolescentes, dos jovens. Então, uma das coisas importantes que eles descobriram foram justamente isso: participação familiar e inserção no esporte. Então, vejam suas crianças, coloquem nas atividades lúdicas, coloquem em esportes que elas gostem, que elas vão se adequando. O conhecimento técnico-científico ele é muito importante, mas hoje a gente vive essa revolução que é esse conhecimento do ser humano. E o esporte ajuda bastante isso. Melhora esses transtornos que a gente tem muitas vezes de concentração, de falta de memória, ajuda no sono. A gente sabe hoje que os exercícios, atividade física, se movimentar, né, hoje já é tratamento. Antigamente era uma linha de prevenção, hoje não. Hoje é tratamento. Então, você que está aí nos assistindo, caminhe junto. Eu digo às famílias, participem junto. Vocês vão estar promovendo saúde, longevidade, qualidade de vida. E com certeza, né, mais à frente, essas crianças vão ser esses adultos mais saudáveis. Você quer falar um pouco do projeto que você criou na cidade vizinha aqui de Itaquarana? Foi naquela época que eu adoeci, fui para lá e passei 4 anos lá e a gente criou o Futebol, Saúde e Cidadania, que era justamente pegar aquelas crianças, inserir aquelas crianças através do futebol, que era o gancho, mas elas exerciam cidadania, ecologia, a gente fazia diversas atividades. Foi muito interessante. A gente chegou a ter quase 400 crianças. Dessas, 2 que quiseram jogar futebol. Uma mais ou menos. Mas ainda foram fazer um teste na época lá no CSA. Foi na época da pandemia. Um não quis ficar, o outro, porque a mãe queria morar lá, ficou lá ainda. Então, esse jovem ficou lá. Então, como era feito o dia a dia dessa criançada? A gente começou pegando daquela comunidade local lá, que era o Pau do Descanso, lá em Itaquarana, mas começou a vir criança de todos os sítios, de outros Como municípios. desperta o interesse. De repente começou a encher de gente, a gente não cabia mais. Até imagino eu, até que de cidades vizinhas, né? Muitas cidades vinham de outras localizações, Limoeiro, Tanque d'Arca aqui. Então, vinham de bicicleta, e eu comecei a ficar preocupado, porque a gente não tinha onde botar tanta criança, era um local pequeno, que era um campinho que tinha entregue, então foi assim uma coisa surreal. Foram momentos incríveis de aprendizado. E esse projeto está em stand-by, deu uma parada? A gente deu uma parada porque eu tive ideia de eu retomar? quero retornar, junto com a nossa turma, que a gente hoje faz Vale a Pena Viver, é um evento anual que a gente faz de prevenção às doenças emocionais. Então, todo ano nós fazemos, em parceria com o Ministério Público, parceria com outros projetos sociais. Então, todo ano a gente faz esse projeto. E aí um dos sonhos é reativar esse projeto em Arapiraca, porque agora eu estou mais aqui. Isso. Naquela época eu estava lá. Você falou em sonho, e falou até do sonho de ter jogado no Asa, e não jogou, mas se transformou no médico do Asa. E esse convite do Asa foi algo profissional ou foi muito do emocional?
Os dois. A gente estava jogando bola no dia que o Celso, né, foi eleito presidente, né, na época, então ele convidou a turma para fazer parte. Então, tinha eu, Luciano, o Santos, tinha o doutor Adriano, o doutor Gustavo, a turma. Disse, gente, tu fica como campo que tu gosta. Então, pô, conviver de novo ali, né, com os jogadores, ver toda aquela trajetória, voltar para o campo do Asa. Eu ia treinar no dia de sábado, tinha um rachão, eu entrava, queria jogar ali, ficava. Era muito, muito legal. E como foi essa impressão de entrar no vestiário pela primeira vez, de perceber que ali você estava representando o clube do coração? Ah, foi muito bom. Quando junta todo mundo ali, eu acho que mais emoção é no túnel. Quando faz aquela oração ali para entrar e a torcida vibrando, não é aquele ruído lá fora, quando você entra em campo, aquilo ali é indescritível. E ainda Só mais quem já pelo viveu, clube do coração. Né? Só quem já viveu e você tá ali, você... De fato, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Muito, muito né? prazeroso. Eu sempre tive uma boa relação com a torcida e a gente entrava ali, era muito bom. Que filosofia de trabalho você implantou quando chegou no ASA? Quando a gente chegou no ASA, a gente teve que fazer todo um processo, né? Na época de organização, naquela época. Então a gente teve que implantar na época academia, né? Fisioterapia, a parte dos exames que a gente organizava. Né? E aí a gente foi, né? Cada treinador tinha uma visão, mas essa parte mais gerencial a gente foi colocando. E se discutia muito, né? Conversava muito com a turma. O ambiente do futebol profissional ele é competitivo. Né? Ele é duro até. Mas você fala disso com alma. Como foi trazer essa visão para dentro do clube? Cara, eu sempre convivia com eles nos dois sentidos. Né? Aprendi essa parte da competitividade que tinha. É totalmente diferente. Eu digo, quando eu trato um atleta, né, que eu digo, na segunda de manhã vai estar todo mundo batendo na sua porta, ele joga quarta, é diferente. Né? Então, as respostas elas têm que ser mais rápidas. Então, a gente fazia o quê? A gente tem planilhas, né, que acelera o processo. Né? Então, o exame não pode esperar, a gente tinha que fazer as coisas, né, para poder traduzir isso para eles. Agora, na convivência, somos todos seres humanos, né? E aí a motivação é algo surreal. Quando você tem esse campo da motivação, né, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de motivá-los, de inspirá-los nos seus sonhos, né, para que eles pudessem crescer. Eu acho que isso aí... Você chegou no ASA, já encontrou uma estrutura considerada boa ou tinha suas limitações? Acho que na época, né, era uma fase de transição, né? Teve que fazer dessa fase de transição e construindo, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou lá? Cara, eu acho que você aprender, para mim, era muito de uma medicina, né, diferente. Eu acho que foi isso que você falou. Entendeu que era o esporte de rendimento, né? Essas respostas que tinham que ser dadas e, às vezes, a gente precisava daquela estrutura, né? E foi se montando essa estrutura. E eu acho que ficou... Né, a gente precisava, por exemplo, fazer fisioterapia, às vezes, no jogador o dia inteiro, que tinha que ficar lá no clube. Então, montar isso, né, ao longo do processo foi muito prazeroso, foi muito... Como é o equilíbrio já emocional, porque ele acaba influenciando diretamente no desempenho do atleta. Como Sim. é equilibrar isso? Porque às vezes você não tem o controle do atleta não tem. fora do clube, não é assim? Não tem. E aí eu acho que é trazer sempre essa visão dele para o que ele é, né, um atleta. Né? Eu acho que a sensibilidade é a primeira coisa. Essa sensibilização, o diálogo, a motivação, né, os seus sonhos, também não é diferente, é esse propósito dele. Então a gente pegava muitos jogadores, né, que já tinham uma carreira, né, outros que estavam começando, né, que faziam esse equilíbrio. Então esse equilíbrio é que dava vamos dizer, o tempero do processo. Então você pegar essa turma e dizer, vamos atrás de um sonho, atrás de um objetivo. Eu acho que o campo motivacional, a gente acha que não influencia, mas influencia bastante. Influencia muito, né, dentro do processo. Quando você está lidando com um profissional responsável, ele acaba levando os conceitos que ele necessita dentro do clube, ele leva também para fora do clube. Sim. Se não for um cara com o equilíbrio necessário, ele acaba botando tudo a perder do que foi construído lá dentro do clube.
Eu acho que também é outra coisa que a gente tem avançado bastante, né? No passado não se tinha muito isso. Hoje o futebol ele se tornou muito físico, né? Hoje a gente vê, né, o futebol europeu, que é um futebol hoje, né, que virou o contrário, né? A gente hoje, né, se espelha muito nessa questão do futebol europeu e é um futebol muito físico, né? Você tem que estar ali o tempo todo, né, atuando, e isso tem desgaste, né? E não tem a fórmula mágica. Descanso é importante, alimentação é importante, né? Então é um cômputo de coisas que o atleta precisa ter. Pois é. Esses dias eu, ouvindo uma reportagem do Emerson Sheik, e aí ele perguntado, né, se tinha chegado em alguma oportunidade bêbado no Corinthians. Ele disse muitas vezes, né, muitas vezes. Então é porque o talento do Sheik era uma coisa... E né, de muitos outros, e de né? muitos outros. Nós vamos entrar agora numa questão que eu quero que você conte assim em detalhes, né, o que aconteceu. Eu vou falar do caso Ciel, né? O que aconteceu naquele momento que exigiu tantos cuidados? Cara, o Ciel, né, ele teve naquele momento um problema que ele já trazia de outros clubes, né? Como ele publicamente já havia falado, né? E na passagem dele no Asa, junto com a gente, eu também vinha para um problema. E acabou que eu disse, poxa, né, eu estou nessa linha de me ajudar nesse processo, acho que eu posso ajudar também, né? E aí, no momento, né, que chegou na minha mão essa possibilidade, né, desse auxílio. Essa sua atuação ganhou repercussão nacional. Foi, né? Como médico, então eu chamei, né, naquele momento, disse, olha, o pessoal conversou, então vou criar um programa, vou fazer um programa específico, né, para você. Aí conversei com a comissão, né, a diretoria também passou as informações do que poderia ser feito. E aí a gente, em conjunto, né, vamos ajudá-lo, né, nesse sentido. E aí a gente montou, né, todo esse programa, e o Ciel abraçou a causa. Né, o Ciel, poxa, ele explodiu naquele momento, né, no Asa, na Série B. E daí então ele conseguiu, né, ter essa virada, essa guinada na vida dele, né, que eu também sou muito grato porque eu pude aprender com ele. Né, acredito que em algum momento ele também possa ter aprendido, né, com todo aquele projeto que a gente fez. Naquele momento, o desafio foi maior físico ou psicológico? Eu acho psicológico. Porque físico, eu sempre dizia isso pro Ciel, né? Ciel, você é um jogador, cara, a sua genética ela é fantástica, né? A genética dele, poxa, é um jogador de uma genética, quando a gente fala nisso, porque... Tanto que ainda hoje joga, né? E eu dizia, você é um cara que tem, poxa, uma possibilidade, né, física, uma explosão física, lesionava muito pouco, né? Então, poxa, né? Então ele deu essa guinada, deu essa volta por cima, né? Foi para Dubai, passou um bom tempo lá, né? Voltou para o Brasil, ainda hoje joga, né? E hoje com a família dele, e vê-lo feliz e próspero é o que me deixa muito feliz também. Como é a relação, como foi e como é a relação médico-Ciel? No momento, né, era a visão do médico, mas que era uma pessoa humana, que estava passando por problemas também, né? Naquele momento eu passava por problemas. Ele resistiu? Não só momento, médico, não, de forma alguma, né? Ele também abraçou, porque era um momento que ele precisava, né? E ele abraçou com muito carinho, ele passou por todo o processo, ele ia para o hospital comigo, né? Fazer visitas, né? Fazia visitas, né? A gente conversava com os pacientes, eu conversava muito com ele. Ele foi, né, pelo processo da espiritualidade também, da religiosidade dele, né, junto com a esposa que o abraçou, o acolheu, né? E eu acho que é esse conjunto que faz a diferença. Né? E aí ele começou, né, a treinar de uma forma, né, bem orientada e, poxa, dali foi só... Essa mentalidade positiva que você se refere do Ciel foi o grande diferencial? Sim, sim. De ter abraçado, eu acho que de ter se permitido ser acolhido. Eu falo que o Ciel ele se permitiu ser acolhido, como eu me permiti ser acolhido. Né? Então, ele se permitiu ser acolhido, ele se permitiu se deixar, né? Dizer, não, poxa, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Como ele coloca lá no vídeo, né? Quando ele deu a entrevista lá,
Ele diz que cada gota de suor, né, que cai é uma lágrima de sofrimento de alguém. Então ele encontrou um sentido naquilo. Eu acredito que quando ele fala aquilo, né, com muita emoção, que era uma gota de suor que caía, era uma lágrima de alguém que ele ama, ele encontrou uma conexão, um propósito. Ele encontrou ali dentro O dele. Edsel voltou a jogar em alto nível, decisivo tecnicamente. Eu acho que se ele tem tido essa consciência lá atrás, ele talvez tivesse chegado. Eu não vou estabelecer aqui o parâmetro, mas que eu posso exagerar e posso. Mas, assim, um jogador diferenciado, né, com uma técnica, um poder de decisão incrível. Né? Foi, de fato, o Ciel o grande responsável pela ascensão do Asa naquele momento da Série B. Quando você viu tudo isso, o que é que passou na tua cabeça? Voltar a jogar em alto nível. Mais um motivo para dizer, Senhor, valeu a pena. Gratidão. Né? Eu acho que a gente consegue suplantar coisas assim que... E no dia eu ainda lembro quando a gente foi para o Rio de Janeiro, né? Que ele olhou assim para mim brincando, doutor, vou jogar num time. Eu disse, que time é esse? Dubai. Eu disse, não é Dubai não. Dubai é um país, é fantástico, você vai amar. Né? Então assim, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque as portas se abriram, né? E ele, né, continuou a sua carreira e teve, né, toda uma jornada aí de todo o sucesso que ele é merecedor, né? Então, e por tudo, né, que ele fez e que ainda faz, né, pelo futebol, e que eu acredito que vai seguir aí com os novos propósitos, né, quando parar de jogar. Muito bem. A medicina esportiva, ela ensina alguma coisa à medicina atual? Eu acredito que a medicina esportiva, né, ela vai fazer isso. Hoje é uma área de atuação, o pessoal tem estudado muito sobre isso. Ela vai trazer muito dessa dinâmica, né? Eu digo que é uma dinâmica muito, muito diferente do que a gente vivenciou. Por exemplo, quando eu faço esse link da pandemia, que o pessoal falava, porque uma pesquisa, né, que demorava não sei quanto tempo para fazer, eu digo, poxa, porque quem foi do futebol sabe que as coisas são muito mais aceleradas. Então, às vezes, o processo burocrático é menor porque você tem que dar a resposta. Então, se desenvolvem tratamentos que fazem com que você se recupere mais rápido, né? Que você faça também essa prevenção. Ou seja, hoje tem se criado muito a questão da prevenção. Um jogador, através de exames, você prevê que ele vai ter uma lesão, aí você segura ele mais um pouquinho. Né? Então, tem muito dessas coisas que a medicina esportiva vem trazendo que nos ajuda bastante. Qual foi o atleta que mais te surpreendeu com a força de recuperação? De recuperação psicológica ou física? Física. Física, Cal. Quem? Cal. O Cal teve um momento que eu não acreditei, né? Um jogo que eu acho que a gente ganhou. Foi em Campina Grande. E aí o Cal, a gente ganhou, acho que foi de 4-1, uma coisa assim. E no final do primeiro tempo, o Cal disse, eu estou sentindo uma dor aqui, né? E a gente coloca o spray, né? Que o pessoal fala o spray milagroso, o gelo. Eu disse, qualquer coisa você me avisa, né? Tal. E ele jogou o segundo tempo inteiro, né? Aguerrido, né? Aquela coisa toda. E quando terminou o jogo, que eu tirei a chuteira do Cal, que eu olhei o tornozelo, eu caí sentado. Meu Deus do céu, você jogou desse jeito? Ele disse, não senti nada não. E o tornozelo inchado, eu digo, meu Deus. Mas ele era uma força... Um atleta de superação assim, incrível. Né? Um cara que se doou a vida inteira pelo Asa. Né? Eu não acreditei naquilo. Eu digo, como é que você jogou desse jeito? E qual foi a lesão mais complexa que você enfrentou? A gente tinha uma equipe, né, que ajudava, a turma da ortopedia, a turma que levava, assim. A gente teve algumas... A gente tinha lesões assim que nos surpreendia, né? Por exemplo, lesões de repetição. Eu não lembro agora o nome do jogador, mas ele veio e ele teve várias lesões no joelho, né? Assim, a gente tratava, a gente tentava ajustar, mas meio que voltava a lesão, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas foi um pouco complexo. Foi, né? Desse jogador, foi um desafio. O senhor acredita que... Aliás, o senhor mantém algum contato com os jogadores daquela época? Como é? Às vezes eu encontro alguns, né?
Alguns que estão por aqui. E os de fora? Os que estão por aqui a gente encontra. Não, de fora, muito poucos. Acho que alguns que eu ainda tinha contato, Calmon, né? De vez em quando eu ainda encontrava. Sim, teve um que veio aqui e me ligou, que queria encontrar comigo, só que aí ele não pôde vir. Lembra do Boiadeiro? Ah, o Boiadeiro. O Teve Boiadeiro. aqui? Ele teve em Maceió. Ah, em Maceió. Aí o Adriano me ligou, aí disse que ele queria falar comigo, mas aí acabou que a gente não pôde se encontrar. Ele vinha em Arapiraca só para almoçar comigo. E era um bom centroavante, hein? Fiquei muito feliz. Definidor, um fazedor de gols, né? Ele tinha aquela mania de fazer o gol. Fazia, sim. Né? Aí ele me ligou para encontrar. Os outros daqui que a gente encontra, né? Às vezes o Didírio eu sempre encontro, o Júnior, às vezes eu encontro. Então, a turma daqui, o André, né, que está com um projeto também. Está com um projeto também, muito bom. Encontrei o Jota na corrida em Maceió, está correndo. Está correndo também? Está correndo. Então tem uma turma que eu sempre encontro. Algum jogo específico que ficou marcado na tua trajetória? Rio Branco, né? Lá no Acre. No Acre, né? Aquele jogo ali. O que é que você se recorda daquele ali jogo? O coração foi testado a todo instante, né? Um jogo muito, muito quente, né? Tava lá, anoitece muito tarde. E um caldeirão, né? A turma em cima e aquela... Né? Faltando 5 minutos, aquela energia, né? Aí eu vi que é expulso, a turma, eu fico na beira do campo ali. De fato, eu estava comentando esse jogo, foi um jogo marcante na vida de todos nós. E teve um momento, como é que foi aquilo? Porque o Vica foi expulso, o Gringo foi expulso. Eu fiquei na beira do campo ali. Então você foi técnico por alguns instantes. Fiquei ali com a turma desesperado e querendo que aquele negócio acabasse, né? Porque faltava pouco tempo. E tinha um lateral direito, pelo amor dele, vinha com tudo. Mas foi um momento assim, né? De todo sonho, né? Que a gente almejava ali. E era um momento de decisão mesmo, né? E assim, como equilibrar esses momentos do dever médico, né, com a paixão de um torcedor? O juiz ajuda. Quando eu entrava no campo, teve um juiz lá. E tem esses juízes, né? Que às vezes o pessoal, né, contrata, às vezes vem. Eu sei que o juiz olhou assim para mim, aí disse, doutor, né, ele tem condição de jogar? Eu disse, precisa avaliar, né? Então vamos retirar do campo. Aí, né? Então fazia sempre aquela parte, né? E a torcida, às vezes, quando você vai para uma torcida, contra, né? Eu lembro de um jogo que eu fui contra a Ponte Preta, que era meio parecido o campo do Asa, né? Que você atravessava para o outro lado. E quando você vinha para correr o outro lado todinho, imagina aquela torcida toda ali gritando. Né? E às vezes vem aquela pressão espontânea, né? Vinha água, do torcedor, né? Água, era uma coisa interessante. Então você tem que estar lá, né? Você tem que fazer a parte do médico, o torcedor tem que ficar naquele momento ali. E às vezes você tem que decidir, né? Às vezes tem que decidir que o jogador não vai poder voltar. Principalmente hoje, nesses protocolos de concussão, né? A gente tem visto muito isso. Às vezes a gente quer, o lado humano quer, poxa, é o craque do time, eu quero que ele jogue. Mas o protocolo fala... E nessa decisão? Aí você precisa, às vezes... Você se deparou com uma situação como essa, de ter que vetar o jogador? Às vezes passar as recomendações, né? Porque você não tem o poder, você passa as recomendações, né? E ali mas se for o caso assim, você como médico... Como os médicos passam, e eles dizem, olha, protocolo de concussão, vai ter que sair, né? Então, e o treinador ali vai ter que, né? Às vezes, encontrar o meio caminho, mas você tem que passar a parte profissional, né? É uma comissão, né? Então, a comissão ela trabalha em conjunto, e você precisa passar ali, olha, não está tendo condição, porque pode ter um dano maior, né? Um jogador desse, depois ele pode ter um problema. A responsabilidade médica, né? A responsabilidade médica. Isso aí é muito... Você tem que estar antenado. Tudo isso aí, medicações, todo um processo. O senhor acredita que o Asa pode voltar a viver grandes momentos? Com certeza. Com certeza. Acho que esse ano agora a gente quase, né, mais uma vez, chega nessa ascensão. E eu acredito que esse trabalho que está sendo feito, né, a turma que está lá está seguindo um caminho que nós vamos chegar lá, sim. Você, como médico, se o Asa tivesse um recurso para fazer um grande investimento, você aconselharia trazer um grande reforço ou pegaria esse recurso para fazer investimento
na parte de medicina do clube para melhorar as condições? Tem que avaliar, né? Eu acho que é importante você avaliar, né? Porque hoje eu não sei como é que está o contexto geral, né? Mas acredito que uma das coisas que eu pude perceber e vi até que houve um movimento muito interessante, né? Eu vi o presidente, o Rogério, um grande amigo, que fez um movimento da base. Né? Eu acho que a base é uma coisa que é uma coisa que ajuda bastante. Né? Você formar esses garotos. Sim, com certeza. Né? E você qualificar. Eu lembro no time, quando a gente subiu, tinha muita gente da base. Né? Era um time que tinha... naquela fase tinha muita gente. Muita gente da base. Dira, André, Carrasco. Era né? muita gente. Jorginho. André Bahia, tinha um bocado, não tinha, o Thiago que voltou, né? Júnior que veio de uma base daqui vizinha. Então, eu acho que a base é um caminho que você consegue fomentar bastante, sabe, para o desenvolvimento. Que legado você acredita ter deixado no Asa? Eu acho que, acima de tudo, foi, talvez no sentido geral, acho que naquele momento foi foi essa gratidão, sabe? Eu agradeço demais o Asa, agradeço demais todos os momentos que eu vivenciei. O Asa impactou positivamente no meu casamento, impactou positivamente na minha vida. Os atletas que eu convivi, né, sempre tinham muito carinho por mim, o pessoal da diretoria muito carinho por mim. Então isso me ajudou muito, muito, muito mesmo, num momento de dificuldade. Né? Então eu sou muito grato ao Asa, grato a todos os momentos que eu convivi com a turma. Devo dizer também que o Asa me ensinou muito. Né? Na faculdade da vida, o Asa... Me ensinou bastante. Fiz muitos amigos da imprensa. Cara, uma coisa que eu não esperava, quando eu conheci o pessoal da imprensa, eu fui muita gente boa, de Maceió, daqui, o pessoal sempre, quando ia, conversava com a gente, ligava. Então, assim, foram... Uma experiência adquirida, que mensagem você deixaria hoje para os médicos que estão à frente do Asa, na atualidade? Que mensagem você deixaria? Cara, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é trazer esse campo, né, profissional, que hoje, né, a medicina esportiva tem, a medicina regenerativa, de recuperação, tudo isso. Né? E um pouco também dessa parte humana, né, de entendê-los como são atletas de alto rendimento, mas são humanos. Né? Às vezes precisam Às vezes alguém tá passando por uma situação difícil. Eu lembro disso de um jogador que ele, naquele momento, ele fez uma explosão. Ninguém sabia o porquê, assim. Como é que o cara, de repente, né, começou, poxa, e fez uma coisa assim. E num diálogo, né, que a gente teve com ele, a gente percebeu que ele passava por uma situação que ele estava longe da família. Ele estava sentindo falta da família. Isso. E quando a família desse cara, né, a diretoria trouxe, entendeu a proposta, trouxe, o cara se transformou numa forma assim e cresceu muito. Cresceu no rendimento, né? Foi. Doutor Jean, eu agradeço muito. Acho que o conteúdo do nosso programa de hoje aqui na TV Ops, Canal 10, a pioneira de todo o agreste de Alagoas, ficou assim fantástico. Quem puder vai também nos acompanhar nas plataformas digitais. Eu agradeço muito a sua gentileza, a sua atenção de poder dividir com a gente aqui essa experiência. Muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, de coração. Né? Quando a gente fala, né, sobre esses temas, vem à memória, isso nos traz mais saúde. Né? Falar das nossas histórias, falar dessas construções, deixa a gente mais motivado para seguir adiante. Né? Isso. Que a gente possa seguir firme e que você siga firme nessa proposta, né, do programa, de trazer pessoas aqui para compartilhar essas histórias. Eu acho que você está fomentando algo muito importante, né? Não só no esporte, mas também como ser humano. Muito bem. Mais do que um médico, o Dr. Jean Rafael mostrou que a saúde também é feita de fé, propósito e amor pelo que se faz. Que o exemplo dele inspire todos os que lutam por recomeços dentro e fora dos gramados. Muito obrigado a todos pela companhia, né? E fica aqui os nossos agradecimentos ao Dr. Jean Rafael.